Olá pessoal, Gilson Ferreira aqui, 3F Cash, mais um 3F Cash. E hoje a gente vai falar com Joélio, Francisco Joélio Rodrigues da Silva. Olha para você ver que maravilha. Duvido que muitos de vocês conheçam essa pessoa por esse nome. Mas por Miguel da 26 de setembro, é possível que todo mundo saiba quem é. Então estou aqui hoje com Miguel da 26 de setembro. Muito obrigado, Miguel, pela sua presença aqui, por nos honrar com a sua presença nesse podcast. E a gente quer falar hoje de regularização da 26 de setembro, que é um local que você conhece muito. Então, a palavra é sua inicialmente aí para você se apresentar e a gente vai bater um papo descontraído sobre aquela terra maravilhosa que é a 26 de setembro. Verdade. Gilson, eu que agradeço a honra de ser chamado por uma empresa que já está há muitos anos no mercado, né, que tem o respeito aí da região completa. Então, eu que me sinto honrado de estar aqui. Muito obrigado por hoje me dar esse espaço aqui para a gente bater esse papo, como você falou, descontraído. A gente é que agradece. Mas, Miguel, eu não vou mentir para você. Eu já conheço você há alguns anos, né? Eu administro condomínio que você tem unidade lá na própria 26, a gente já troca ideia há alguns anos. Sim. E Francisco Joélio Rodrigues da Silva, quando eu vi o seu nome, eu falei, uai, como assim? De onde é que surgiu o Miguel? É verdade. Ô, Gilson, obrigado por dar esse espaço, esclarecer também nessa parte. O que acontece? Eu cheguei no 26 de setembro, eu enxerguei o potencial ali do comércio. E o meu avô se chama Luiz Miguel Rodrigues da Silva. E o meu filho mais novo se chama Luiz Miguel Rodrigues da Silva. Foi uma homenagem aos dois. E ao colocar ali o nome do mercado, qual eu iniciei ali de mercado, Miguel, as pessoas associaram o nome, né, Miguel, do mercado Miguel, ao seu Miguel, né? E assim que eu cheguei no 26 de setembro, Gilson, eu digo ali que eu só tive um dia no anonimato. Eu cheguei um dia, inauguramos o mercado, no outro teve uma grande derrubada dentro do 26 de setembro. E aí era natural, os moradores chegavam e perguntavam, e aí, seu Miguel, vai derrubar o mercado também? Eu falei, não sei. Mas eu vi uma grande desorganização naquela época ali das pessoas. Claro que não é a quantidade de pessoas que tem hoje, naquela época era bem mais, pouco mesmo. E aí eu sugeri que as pessoas se reunissem na feira, para a gente poder se organizar e ver o que iria acontecer ali nos dias seguintes das derrubadas. E aí eu lembro que um morador, hoje ele nem mora mais no 26 de setembro, ele botou a caminhonete e falou, como eu sou baixinho, né? Tava falando pro pessoal, ele falou, não, sobe em cima da caminhonete aí para você falar para todo mundo. E dali em diante surgiu o Miguel da 26, né? Sempre à frente ali das principais acontecimentos dentro da 26 de setembro, eu sempre tô no meio, digamos assim. Existe quem gosta, possivelmente existe quem não gosta, porque não existe unanimidade, Sim, né? Nem Cristo foi unanimidade. E nem tenho essa pretensão, porque se Cristo, que foi o homem mais perfeito na Terra, fizeram o que fizeram com ele, imagine comigo, pois né? Pois é. Mas dentro do gosta ou não gosta, ninguém pode deixar de reconhecer que dentro da 26 de setembro você é uma liderança. Isso é fato. Sim. Né? Isso é fato que você construiu. Mas aí a pergunta vem, Miguel, você está contando aqui que o nome Miguel surgiu dessa questão do mercado, que te deram um primeiro palanque, que foi uma caminhonete, mas antes disso, você já tinha exercido algum papel de liderança ou essa liderança que você possui e que você é firme nela, nasceu nesse momento aí? Olha, eu costumo dizer até em conversas com a minha mãe que é o seguinte, na 26 ela aflorou muito mais, com certeza, mas eu sempre fui um homem opinioso, desde criança mesmo. Forte. Eu sempre tive uma personalidade muito forte, sempre fui o cara que decidiu nas decisões que eu ia tomar, tanto na família quanto em rodas de colega e tudo, eu sempre tive uma liderança mesmo. Até porque não tem como, né? Hoje eu tive conversando esses dias com um deputado, Eduardo Pedrosa, ele falou assim, Miguel, você nem tem nem noção do tamanho que você tem dentro da 26, né? Então não tem como um cara que não fez oratória, que não fez curso nenhum, mais a vocação mesmo. Então, se não tiver essa vocação, e você sabe, mexer com gente, você que tem a empresa aqui que mexe com pessoas, sabe que mexer com gente tem que ter o dom mesmo, porque se não tiver o dom, não desiste, viu? Endoidece, como fala. Você falou que conversou com um político aí, Miguel, e também você falou que montei o mercado no dia seguinte uma derrubada. Sim. Eu vi um vídeo de uma pessoa numa derrubada lá, que estava derrubando algumas coisas, e ele apelou para você, Miguel, isso é uma perseguição, né? O que confirma que você é uma liderança, que as pessoas
tem um respeito e tem alguma expectativa em você. Sim. Como é que é esse seu relacionamento com o universo político? Que a gente sabe que para transformar, todas as transformações que teve na 26 necessitam desse universo político. Como é que é esse trânsito seu com esse pessoal para aperfeiçoar a 26? Até porque daqui a pouco a gente vai falar de melhorias para 26, vamos falar de energia, né? Que a energia está sendo um caos lá. Eu vi um vídeo seu também na Estrutural lá, buscando essa melhoria para aquela população. Mas como é que é esse trânsito seu com esse pessoal? Você entende que é fácil? Tem muita gente que dificulta? Ô, Gilson, vou ser bem sincero para você. Eu tenho um trânsito muito fácil no meio da classe política, porque todos enxergam em mim um cara que sempre lutou pela 26. Eu não sou um cara que eu fico mudando a direção, mudando a bandeira. Minha bandeira é moradia, e moradia com qualidade de vida. E é isso que eu exercito dentro do 26 de setembro. Né? Eu não fico inventando, daqui a pouco vou brigar pelo direito do consumidor, estou aqui fazendo... Não, meu negócio é 26 de setembro. Se você entrar no meu Instagram, você vai ver lá que desde 2009, que foi quando eu cheguei na 26 de setembro, é focado nisso. Então, a classe política, ela respeita isso. Quando a pessoa tem uma causa mesmo, entendeu? E é reconhecido pelaquela causa. Então, nessa parte eu tenho muito trânsito, o trânsito é bacana. Agora, sim, já falando lá do começo, em 2009, quando a gente começou as lutas, não se falava nem política dentro do 26 de setembro. A maioria desses atores que estão hoje aí, de alguma forma ou de outra, vieram através de mim também, que sempre tive ali à frente das associações, sempre foi uma referência. Sim. Por quê? Nós não tínhamos nem imaginava um dia transitar no meio político. Porque era sempre aquele negócio, são invasores, são isso, são aquilo. E a gente notava que tinha alguns políticos que faziam era usar a gente mesmo. Tipo assim, vou ajudar aqui, Miguel, mas não fala que eu estou envolvido, não. Beleza, isso é bacana. Então a gente não tinha essa pretensão. O que eu tinha mesmo de pretensão política era de tanto ter lutado, arrumado as ruas, né, com as associações, com os moradores mesmo. Eu tinha a pretensão de ser o primeiro administrador. Isso era um sonho que eu tinha como referência o Alberto Meireles ali em Vicente Pires, e eu vi o tanto que os outros líderes respeitavam e admiravam ele, e eu sempre ligava isso a dizer que, ele foi o primeiro administrador, então ele tem moral, pode ter entrado todos os outros, mas o primeiro é o cara que fica marcado ali. E assim sempre foi minha pretensão. E aí depois eu fui vendo que nós tivemos que tomar esse caminho de ir para as urnas para poder chegar até o sonho de ser um dia administrador dentro da cidade que eu tanto lutei e batalhei. Você foi candidato na última eleição? Sim, fui candidato a deputado. Tem de ser de novo? De novo, com certeza, não posso parar esse trabalho, porque, Gilson, foi 4.252 pessoas que acreditaram em mim. Então, eu não posso simplesmente deixar de lado, isso, né? Abandonar, porque, como você falou, eu sou uma liderança realmente dentro da cidade. Tem pessoas ali que esperam, por exemplo, a última manifestação, eu vejo o pessoal falando, mas quem chamou a manifestação foi eu que fui o líder disso, aquilo. O ano todinho eu vi as pessoas chamando manifestação. Manifestação não é simplesmente para ir ali fazer um movimento e tudo. É tudo calculado. Posso falar aqui tranquilamente como foi que eu calculei essa manifestação. Porque para você chamar alguém... Você diz o da energia, de casa, né? O da energia agora. Para você chamar alguém, Gilson, de casa, não é simplesmente falar, gente, vamos fazer uma manifestação, que não é. Tem que ter um propósito, Tem que ter um propósito. Então eu fiquei 5 dias indo arrumar a energia até meia-noite, e no outro dia, 7 horas da noite, a ANEEL desligava. Quando chegou no 5º dia, que já é um cansaço para todo mundo, nós temos que lembrar também que era o dia 10. Dias que algumas pessoas já fizeram compra, né, ou iriam fazer, e não queriam ver suas compras estragadas. Então esse aí foi o cerne que eu calculei, porque em todas as derrubadas eu ficava vendo qual era o momento certo que eu ia chamar para uma possível manifestação. E esse foi o momento. Eu esperei que estava todo mundo chamando também. Eu falei, pessoal, em 5 dias eu fui e fiquei até meia-noite sozinho. Agora eu gostaria que vocês me acompanhassem, porque já está um absurdo. E aí, meu irmão, chegou 10, chegou 20, chegou 30. Quando a gente viu, já tinha por volta de umas 400 pessoas. E detalhe, viu, Gilson? A energia que só voltava no dia seguinte, meia hora depois, quando a gente estava ali se manifestando de forma ordeira, pacífica, né? A energia retornou. No mesmo segundo que eu vi que a energia retornou, conversei com o pessoal, saímos
e voltamos para nossas casas. Porque nós não somos baderneiros, nós estamos lutando por um direito essencial, que no caso aquele era a energia. Né? Atingiu o objetivo, não tinha o porquê estar ali fazendo mais confusão, né? Que, com certeza, quando eu falo confusão é porque isso causa uma confusão, né, no pessoal que vem do trabalho, vem cansado, mas eu digo para vocês, e peço até desculpa aqui àqueles que de uma forma ou de outra se sentiram perturbados. 20 minutos, meia hora dentro do carro com ar-condicionado, com certeza vocês compreendendo, estão ajudando também aquelas pessoas que estavam ali, aquelas famílias há mais de 7 dias, né, sem energia, as crianças, que você sabe, você é conhecedor, a energia ela não é só simplesmente o que liga o aparelho, ilumina, ela faz parte ela é essencial para o 26 de setembro, porque até a nossa água dos nossos poços vem através da energia. Então você imagina, 7 dias as crianças acordando de manhã, algumas até tomavam banho, que o pai e a mãe possam ali tomar, nem que for no friozinho mesmo, né? Mas é um desconforto muito grande. Então já entra em direitos humanitários que condicionam a gente a lutar. Então eu peço desculpa àqueles que se sentiram incomodados, mas foi a única forma que a gente encontrou ali de ser ouvido naquele momento. Você diz incomodado, eu até estou pensando, porque para se incomodar com uma situação dessa, às vezes falta sensibilidade, não, né? Não, é verdade. Mas a questão do incomodado é porque, como fecharam a estrutural, né? Eu entendo, as pessoas vêm cansadas do serviço e tudo, e ainda ter que ficar no engarrafamento, mas como eu falei, a partir do momento, o segundo seguinte, que a energia foi restabelecida, nós tiramos o povo e voltamos para dentro das nossas casas, que o objetivo mesmo ali não é atrapalhar a vida do cidadão brasiliense, pelo contrário, nós queremos trazer a compaixão do cidadão brasiliense pela luta que nós estamos lutando dentro da 26 de setembro, que não é de hoje, são 30 anos, só eu tenho 17 à frente daquela luta ali, e eu acredito que todo mundo sabe a importância que é o lar para o cidadão. Com certeza. E até é interessante falar sobre isso, porque infelizmente, a gente vive num país onde, às vezes, para chegar no objetivo, você tem que proporcionar uma situação um tanto quanto caótica um pouco antes, né? É verdade. Aí você está falando, eu tive que causar um caos para a cidade para as pessoas entenderem, para você, em pouco tempo restabeleceram. Por que deixava faltar? E detalhe, viu, Gilson? Depois desse dia, inacreditavelmente, se caiu por terra o tal do aquecimento, né? Que eles diziam que estava muito toda a argumentação a rede, que faltava. Toda a argumentação caiu por terra. Foi resolvido. Foi resolvido. Até porque nós fizemos uma ligação direta, que depois eles refizeram lá, mas caiu por terra todo argumento que eles falavam que a gente tinha que aceitar aquela situação. Ou seja, às vezes é cômodo para mim, que estou aqui no meu local de conforto, não se preocupar com você, que às vezes precisa ter uma situação um pouco mais confortável, né? Verdade. E olha que nós estamos falando de muitas famílias, né? Eu não sei se tem uma estimativa correta. Não, em torno de 15 mil famílias. 15 porque mil famílias. Depois, se você me permitir, eu quero explicar aqui também a divisão da energia. Que isso não é de agora, viu, Gilson? Esse negócio de estar sobrecarregado a rede já é uma coisa que teve há muito tempo. E nós, quando eu falo associação, a qual eu sou presidente, a Amoves, nós tivemos a ideia porque a 26 de setembro era uma casa térreo que virou um sobrado com piscina e tudo, só que não trocaram os fios nem os disjuntores. E aí o que acontecia? Toda hora do horário de pico, caía e só voltava no outro dia. E nós tivemos uma solução lá atrás, né, que resolveu, que foi a divisão. Né? 1, 2 e 3 vem ali da parte da BR, da 001, e 4, 5 e 6 vem da parte de baixo da estrutural. E foi nós que tivemos à frente, junto com os condomínios, né? Vocês aí das empresas também ajudaram muito naquela época, né? Até facilitando a forma de como comprovar a doação, porque às vezes são pequenos detalhes, mas que faz a diferença lá no final. Então eu já agradeço tanto a 3F quanto as outras empresas que ajudaram e colaboraram nesse trabalho que foi, na época, a solução daquele momento que a gente estava vivendo. Porque a gente sabe que a solução mesmo tem que vir da parte do Estado. Eu não estou aqui dizendo... Né? São situações que vai ajudar ali momentaneamente. Só que, Gilson, a gente sabe que o tempo do Estado não é o tempo da nossa necessidade. Infelizmente. E por isso que eu, como presidente da associação, eu tenho essa responsabilidade de estar sempre lutando e trazendo. Eu lembro que
Não foi de agora também, você participou uma vez que eu convoquei as empresas chamando para explicar. Você lembra que naquela época foi uma reunião preventiva, ainda nem acontecia. Eu sugeri ali, olha gente, vai colapsar, nós já estamos enxergando, nós fizemos alguns censos e vimos que o crescimento estava grande. E nós já queríamos, não deu certo naquelas reuniões, mas quando aconteceu, porque como eu te falei, o ser humano é desse jeito também. Ele só dá ação quando realmente já transbordou ali, aí ele busca uma solução. Boa parte de nós somos acomodados por Sim, natureza, com né? certeza. Quando... É natural. Se você entrar numa academia hoje, você vai sentir, se você não for um cara já praticante, você vai sentir o corpo lutando contra aquele negócio ali, mas você sabe que você precisa malhar, você precisa estar Se não tiver disciplina, nem vai, né? É verdade. Mas você falou da Moves aí, como é que surgiu a Moves? Como é que surgiu a ideia da Moves, da associação da qual você é presidente? Boa pergunta. A Moves, Associação de Moradores do 26 de Setembro. Nós tínhamos antes a Núcleo Cidadania, que eu era o presidente. Só que era considerado uma associação que ela tinha história em trazer adubo para chácaras que tinha ali. E tinha a ASPRONSET, a Associação de Produtores do 26 de Setembro. E eu lembro que em uma das minhas lutas no Congresso, para buscar melhoria para o 26 de setembro, eu lembro que eu encontrei o senador Cristóvão Buarque. E ele falou bem assim, Miguel, eu te assentei lá, se você quer moradia, você tem que mudar, você tem que criar uma associação de moradores, porque eu até quero te ajudar, mas eu não posso ajudar a pessoa física do Miguel, eu posso ajudar a associação, então cria uma associação de moradores. Aquilo entrou na minha cabeça, porque eu tinha um pouco de aversão também à associação, mas aquilo entrou na minha cabeça e realmente, depois daquilo que a gente se organizou, criamos a associação com a finalidade mesmo da moradia, porque, Gil, se você me permite, ninguém está no 26 de setembro por esporte, nós estamos porque a gente precisa mesmo da moradia. Você sabe que as políticas habitacionais nos últimos anos têm sido muito deficientes, não atende realmente às gerações que seguiram, né? E por isso o grande crescimento de cidades do entorno, como Águas Lindas, né? Cidade Ocidental, que tem crescido muito. Porque nos últimos anos mesmo, a última cidade que cresceu mesmo foi Vicente Pires, que foi criada ali, que hoje tem um RA, né? E hoje, atualmente, a 26 de setembro é a cidade que mais cresce dentro do Distrito Federal. Isso aí eu não tenho dúvida. Então, por essa necessidade, a gente criamos a associação, somos uma associação de entrega, né? Tudo que a gente se propõe a fazer, a gente tenta fazer da melhor forma possível. E o que é a associação dentro de uma cidade como 26 de setembro, Gilson? É a ausência do Estado. É a ausência do Estado. A gente está ali trabalhando, ainda fazendo, porque se o Estado tivesse presente mesmo, de fato, dentro da 26 de setembro, você concorda comigo que não precisaria de associação de moradores? É verdade. Né? É verdade. Então, essa é a finalidade maior da 26 de setembro. É o crescimento, é a qualidade de vida, né? É a moradia e moradia com qualidade. É verdade. E essa ausência do Estado, a gente sente isso constantemente. Como eu disse, eu administro dezenas de condomínios na 26, e normalmente a gente faz uma administração um pouco diferente, até porque a gente tem um preparo para esse tipo de situação e a gente acompanha os condomínios que a gente administra em busca de melhorias para eles mesmos. Isso quer dizer, inclusive, muitas vezes ter que ir atrás do Estado. Sim. Né? A gente, às vezes, até paga um preço por isso, porque tem algumas pessoas que nos vinculam a determinado político. A gente não tem vínculo com político nenhum. Sim. Né? Eu tenho um vínculo com o condomínio que eu administro. Claro. E o interesse dele passa a ser meu interesse, porque ele me paga para isso. Não é só porque eu sou bonzinho, não. Ele me paga para exercer uma função. E você exerce uma responsabilidade sobre os condomínios. Busco exercer essa função com excelência. Mas a atual vice-governadora, que já manifestou que vem aí para o governo, que vem candidata ao governo, ela disse que se eleita fosse, transformaria a 26 em um RA, né, numa região administrativa, uma administração própria. Você entende que isso é interessante, quebrar esse vínculo com Vicente Pires? Com certeza, Gilson. Eu faço votos que a governadora cumpra isso que ela falou de transformar a 26 de setembro. E eu dou um exemplo para você. Vocês lembram do Sol Nascente, Pôr do Sol? Eram vinculados, era poligonais da Ceilândia e nunca cresceram. Depois que cortaram esse cordão umbilical e que viraram RA, porque RA traz um orçamento para dentro da cidade. Perfeito. E assim,
Você, como é um cara que é organizador de vários condomínios, muitos condomínios dentro do 26 de setembro, você sabe que nada é feito sem dinheiro. Nada é feito sem orçamento. Né? Eu digo hoje, se alguém está de parabéns dentro do 26 de setembro, são os moradores. Porque fizeram. Guerreiros, né? Guerreiros, fizeram seus condomínios, organizaram, chamaram as empresas para poder ajudar a organizar. Agora, o Estado, e repito aqui, o Estado vai fazer? Vai. Mas o tempo do Estado não é o tempo da nossa necessidade. E se alguém hoje, de imediato, está de parabéns, é os moradores que fizeram aí seus condomínios. Tá bonito, porque o Estado está faltando. Não foi isso. Como você falou, eu fui candidato. Eu não prometi paliativos. Eu nem sabia dessa palavra verdadeiramente, no sentido de cuidar de uma cidade. Paliativos, 4 anos de paliativos. Poxa, acho que não foi isso que ninguém prometeu. Não é verdade? Então, dinheiro jogado fora. Eu tenho total certeza de que uma RA vindo para dentro da nossa cidade, agora já digo isso para a governadora, não é simplesmente uma RA, tem que trazer pessoas técnicas que entenda, que saiba usar verdadeiramente o dinheiro público que vai ter de orçamento para que as coisas possam mudar. Porque senão não vai ser mais do mesmo, vai ser o pior do mesmo. Você disse aí no início, Miguel, mas antes disso, deixa eu confirmar com você. Você pretende vir candidato nessas eleições? Mais uma vez eu repito, eu sou candidato a deputado, pré-candidato. No momento eu sou pré-candidato a deputado distrital. Bacana. Pelo 26 de setembro. Você disse lá no início que um grande interesse seu era ser o primeiro administrador. Sim. Se você for eleito, isso tem um certo choque, você não vai poder ser administrador. Mas nós sabemos também que dentro do Distrito Federal, muitas das administrações são alguns deputados que indicam, são alguns deputados que cuidam. Enfim, caso você seja eleito, você tem intenção de ter essa prerrogativa de indicar um administrador para 26? E caso você não seja eleito, porque a gente não pode confirmar nada nas urnas antes delas finalizarem, né? Você tem essa pretensão ainda de ser um administrador? Como é que funciona isso aí na sua cabeça? Com certeza. Pela essa liberdade que você está me dando aqui, não tenho medo nenhum de explicar para você. Primeiro, se Deus abençoar que a 26 de setembro tenha um representante, que esse representante seja eu, indiferente de quem será o governador, eu estarei disposto a sentar para conversar para a melhoria e o futuro da nossa 26 de setembro. Porém, Gilson, ao estudar esse meu gesto de ir para o governo, eu já estou pensando nessa possibilidade. Existe uma frase na vida que é o tudo ou nada. Eu vou levar para minha campanha o tudo ou alguma coisa. Então, se eu não for eleito, com certeza eu terei força e de buscar o entendimento com qualquer um dos dois, tanto o governo que o povo do Distrito Federal escolher, de lutar por essa cadeira, sim, da administração, porque eu entendo que eu ainda tenho muito a entregar para a cidade do 26 de setembro. Seja ela no cargo de deputado ou seja ela no cargo de administrador da 26 de setembro. Isso é muito bom, Miguel. Miguel, o que você entende que hoje é o grande desafio da 26 de setembro? Você fala assim, cara, esse aqui ainda é o calcanhar de Aquiles. Olha, o grande desafio hoje da 26 de setembro, eu sei que o sonho de todo mundo é o asfalto. Porém, existe até leis que falam que não pode mais se colocar simplesmente uma capa em cima, porque é prejuízo público, é um mau uso. Hoje, a principal... e assim, eu sei que é de tempos em tempos, mas já temos que olhar antes, como eu fiz aquela reunião falando da energia. As águas pluviais de dentro da nossa cidade. É preciso agora, se nós queremos lá na frente ter uma cidade diferenciada, uma cidade bacana, é preciso já se olhar essa parte das águas pluviais, as divisões das ruas, para quanto de água vai para um lado, quanto de água vai para o outro, porque nós temos as duas principais, né? A principal, da entrada principal, e temos a 097 também. Então é preciso ter essa divisão para que o andamento até dos condomínios, com relação aos seus orçamentos de esgoto e tudo, possam ser feitos. Então preciso de uma diretriz já de agora. Feito isso, é natural que o asfalto vai ter um aproveitamento melhor, mas eu acredito que é a infraestrutura, né? A energia, ela é uma coisa essencial, é um produto essencial para dentro do 26 de setembro,
Mas você concorda comigo que ela já existe? Então ela não é a prioridade. A prioridade, com certeza, é a água pluviais e o asfalto, que tudo isso significa a estrutura da nossa cidade, né? E até acesso, né, Miguel? Porque quando chove ali, a gente fica ilhado. Eu já vi mais de um vídeo de carros literalmente em crateras, né? Engolidos Sim, com certeza. E aí eu mesmo já fiquei ilhado lá. Uma vez fui Sim. para uma assembleia lá na 26 e não pude dar prosseguimento porque a chuva não permitia, tava rio. E eu vou ser sincero para você, você já viu muitos vídeos ali que passou perto, o vídeo do cavalo lá, o vídeo do carro que... Irmão, Deus tem colocado a mão no 26 de setembro, porque a forma que está sendo feito, as enxurradas não é uma exclusividade do 26 de setembro. É de todo o país e se brincar de todo mundo. Você viu aí no último mês uma cidade inteira, em Minas Gerais também aconteceu das enxurradas. Então, por que não a gente já não se prevenir nisso? Eleger prioridades, né? Essa é uma prioridade, porque isso aí é uma coisa, meu irmão, que a gente não sabe. Pode com uma madrugada aí dar uma chuva o dia todo, entra dentro de uma casa como já aconteceu, né? Então a gente tem que pensar nisso aí, que com certeza a vida do ser humano, ela vale muito mais até do que uma cidade. Um simples ser humano, né, como nós, vale muito mais do que uma cidade inteira. Com certeza. E pelo menos eu não tenho conhecimento de nenhuma tragédia lá ainda, né? Graças a Deus, não. Graças não a Deus, não. Tivemos notícia de prejuízos materiais. Financeiros. Financeiro, isso aí Deus dá a força pra gente correr e lutar atrás. Agora, prejuízo humano, graças a Deus, e espero que não tenha. Sinceramente, eu acredito que na luta e nos esforços, porque é o seguinte, a gente pode divergir até em ideias, mas no fundo está todo mundo lutando para de uma forma ou da outra tentar resolver os problemas que é natural das mazelas de uma cidade que está crescendo como o 26 de setembro. Eu já tive algumas reuniões defendendo o interesse de condomínios que eu administro lá, buscando essa infraestrutura, né? Buscando o mínimo de infraestrutura para que a pessoa tenha acesso, para a pessoa tenha o mínimo de bem-estar. E a alegação normalmente que se tinha, um pouco antes da desafetação, né, do governo decretar que aquilo que não é mais floresta. Eu participei muito também, se você me permitir, gostaria de explicar sobre a desafetação. Vamos falar sobre isso. Está nos planos aqui, até porque eu sei da sua atuação lá com a própria Flávia Arruda, com o Exalci. Isso. Mas sobre essa questão, o pessoal alegava muito em reuniões que eu ia, já tive diversos órgãos do governo falando sobre isso, que nós não podemos fazer nada lá por conta da desafetação. Aí esse argumento também caiu por terra, né? Esse argumento também, opa, peraí, e agora? Agora não pode fazer por causa do pedote. E aí agora? veio essa outra argumentação, que era o pedote, né? Então, assim, antes não existia a questão do pedote. Existia, a gente não pode, porque lá é área de floresta, sim, então a gente pode ser, enfim, tem uma série de sanções. E aí, beleza, venceu essa etapa, a gente voltou a conversar com eles. Não, agora porque tem que esperar o pedote. O pedote foi sancionado agora. E eu confesso que eu não tive nenhuma reunião mais com eles para tratar sobre isso. Mas eu já fico imaginando, e você certamente tem muito mais experiência que eu ali na 26, você já deve ter... Qual será a próxima desculpa que você entende que eles podem dar para ali, Miguel? Falta de verba? Eu já ia falar isso. Sendo direto à sua pergunta, a próxima desculpa é a falta de verba. Mas quando a gente vê milhões aí desviados, como é que a gente... Enxergando a situação do Distrito Federal hoje, que com certeza não está muito boa, né? Já que a gente está tendo que vender, está tendo que se aprovar na Câmara Legislativa a venda de alguns terrenos públicos para poder pagar um rombo de um banco, então acredito que não esteja dinheiro sobrando. Né? Acredito também na organização, pode ser o que eu esteja falando aqui, não seja uma realidade, já tem esse dinheiro em reserva para poder se fazer as coisas, mas eu também não sou um menino, não sou um bobo, eu também já olhei nos portais de transparência, eu não vi nenhum dinheiro destinado para 26 de setembro. Para ser sincero para você, nem o projeto urbanístico mesmo não tem, até porque nós estamos falando de 3 semanas atrás que foi aprovado o PEDOT. Né? Um PEDOT também que temos que deixar bem claro aqui, que não é só para o 26 de setembro, é para todo o Distrito Federal. E aí, nessa parte, é o que eu falo, quem não chora não mama. Nós não temos um representante legítimo da 26 de setembro na Câmara Legislativa. Nós temos pseudo de representante, que não mora, que não entende, que não sabe, que não vive, não convive o que acontece dentro do 26 de setembro, mas eu ouço direto aí, eu sou
Sou apaixonado pela 26 de setembro. Eu fico até com dó, porque da mulher do cidadão. Porque sou apaixonado do jeito que é a 26 de setembro lá, que é sério, a 26 está abandonada. Não deve gostar da mulher, então? Pô, é sério. Tem hora que a gente fala, peraí, velho. Boa, eu pego leve dentro da cidade. Como uma oposição, eu tenho muito respeito. Mas eu acho que uma oposição séria, ela faz um governo sério também. Mas se você vê o que me chega de pauta e eu recuso, às vezes para poder dar um fôlego também para o Estado continuar fazendo, para não ficar aquela briga de, o cara tá reclamando, também não vou fazer não, que eu sei que tem muito isso. Vaidade, mas se a gente né? for pegar pesado, um cidadão comum que ele entra dentro do 26 de setembro, porque ele vê aquelas crateras com lixo, com tudo ali, ele olha, cara, isso aqui não tá cuidado. Entendeu? Época de chuva, você vê aí, choveu 3 minutos de chuva, é a mesma coisa. Então, será que não tem um técnico, tem alguém capacitado que possa resolver isso? Eu sei que tem. Com certeza. Entendeu? Então, é isso. A lixo para todo lado, né? Tiraram os papéis. Mal começou o recolhimento, nem viu se deu certo numa época de chuva e já retirou todos os papalixo. Então, você vê que não é um cronograma que tem fazendo, não é uma previsão do que está acontecendo. Não, vamos fazer isso, que já faz isso e aquilo, vai levando. Por isso que eu disse, quem está de parabéns aos moradores. Os condomínios, se você vê, dá orgulho. Tem condomínio que você entra dentro dele que você não sente que está mais dentro da 26 de setembro. Porém, você sai para fora, você sente uma dor no peito mesmo de saber, porque e outra, esse negócio de, não paga imposto, isso e aquilo. Que conversa é essa, mano? A gente paga imposto embutido em tudo que a gente faz. Isso é verdade. Né? Só a gasolina que eu gastei até chegar aqui na 3F, eu paguei o imposto daquilo ali, daquele combustível. Então não tem esse negócio. Nós somos brasileiros, nós merecemos o direito de moradia e, como eu sempre digo, moradia com qualidade. Moradia digna, né? Digna, com certeza. Você até falou disso aí, vamos aproveitar, Miguel, essa questão de recolhimento de lixo. Que na minha percepção também talvez faltou um planejamento, porque eles simplesmente falaram assim, opa, agora vamos recolher o lixo. Só que aí eles exigem, por exemplo, dos condomínios, e eu sei porque eu participo de alguns condomínios, você tem que ter uma estrutura aqui de concreto para colocar o container em cima. Ok. Só que normalmente eles puxam e jogam na terra. Pois é. E aí depois eu fico falando, mas aí o condomínio às vezes tem até problema, porque infelizmente o pessoal também estraga muitos containers, né? Eles mesmos nesse manejo aí. Eu falo, cara, talvez falta o Estado também fazer infraestrutura para poder recolher isso. Sim. Não é simplesmente falar, agora eu vou recolher para dizer que estou fazendo, sem lhe proporcionar a forma de como vou fazer. Por exemplo, colocou, eu acho que já estava atrasado, mas beleza, colocou numa época de chuva um caminhão, que não é um caminhão igual a todos os outros, porque você concorda comigo que a partir do momento que ele recolhe ali centenas de coisas, é um caminhão tonelada para andar numa estrada que não comporta ele. E aí realmente acontece esse tipo de coisa que acontece aí, que você relatou, e aí muitas das vezes fica ali aquele chorume que fica na frente é detalhe, mas são detalhes que mudam a vida de uma cidade, muda a vida de um condomínio. Então é uma sacolinha que cai ali, e aí tem aquele negócio, só recolhe se for container. Aí aquela sacolinha que os caras botaram ali, não recolhe, aí gera um outro problema, em vez de trazer uma solução, e ainda agravado pela retirada dos papalixos. Que essa pessoa não tem onde jogar o lixo, não tem um container, só tem uma sacola, eu vou jogar esse lixo aonde? Gil, você concorda também que, por exemplo, você que tem uma experiência vasta com organização de condomínio, tem condomínio que é organizado, que consegue atender ali naturalmente. Mas tem condomínio que, para uma simples estrutura dessa que você falou, e um container, não consegue. Não estão preparados para isso. Então, precisava, sim, de uma campanha anterior, né? Ensinando, induzindo mesmo. E um preparo cultural mesmo, isso, né? Isso, de dentro da cidade. Mas chegar do nada, já querer implantar, quantos anos, né, que se demorou com campanha para introduzir o lixo reciclável, separado, plástico, isso e aquilo. Então, você acha que nós vamos conseguir, de um dia para o outro, trazer isso para a cultura de uma cidade que jogava o seu lixo nos contêineres? Eu lembro que foi uma dificuldade muito grande quando a gente mudou. O povo saía ali da 26 e jogava na beira da BR. Lembro que eu fiz um vídeo lá, não façam isso, pessoal. Nós somos cercados aqui de 2 biomas importantes, que é a Floresta Nacional e o Parque Nacional. Então, se a gente quer vir para cá, se nós dizemos que somos
ser humano e fazermos parte do meio ambiente, é esse ambiente que nós queremos criar aqui. E aí, quando veio os papalixos, conseguimos mudar isso. Mas não foi uma coisa de um dia para a noite. Eu lembro de ter feito uns 10 vídeos lá, implorando, pedindo para as pessoas e mostrando o tanto que aquilo ali depoia contra a gente, né? Porque, realmente, a gente queria estar ali, mas a cidade do 26 de setembro, ela é atípica, ela não é uma cidade igual a todas as outras. Como eu falei, tem 2 biomas ali que cercam nós, que é importante a gente cuidar desses biomas também. Como eu falei para você, nós estamos ali no 26 de setembro, não é por esporte, é por a necessidade. Mas temos também a nossa responsabilidade de se adequar ao local, entendeu? E isso também parte do Estado, de estar com campanhas incentivando aí os moradores do 26 de setembro a conviver ali da melhor forma possível para manter o meio ambiente legal. Miguel, já que você falou que a gente pode entrar em alguns assuntos polêmicos, eu vou fazer pode ser? Por favor. Eu li também reportagem sobre essa questão, que é óbvio, eu vivo também a 26, não tão quanto você, não vou ser hipócrita de falar que eu vivo quanto você, não vivo, mas eu tenho diversos negócios lá. A única diferença nossa que eu acredito aqui é que eu moro lá dentro. Mas trabalhar lá dentro, eu trabalho, você trabalha também. Nós trabalhamos, mas sem dúvida, você morar lá dentro, você conhece muito mais na prática os problemas que eu não conheço. Eu, por exemplo, não convivo com falta de energia. Óbvio que tem, mas eu não convivo com a frequência, por exemplo, que você convive lá na 26. Então, eu não posso dizer que a minha relação com a 26 é a mesma que você tem. Sim. Mas eu vejo que eu tenho uma relação muito forte com a 26. Né? Eu tenho clientes amigos que viraram meus amigos mesmo, que frequentam a minha casa. Então, não é só amigo de conversa, de pessoas que frequentam a minha casa. Mas dentro dessa linha surgiu, eu até li uma reportagem que se falava de bilhões dentro da 26, da questão da grilagem de terra, de pessoas que têm milícias, que expulsam pessoas de determinados locais para se apossar daquilo ali. Você, como liderança lá, você já viu, já ouviu, conhece? Como é que você entende que uma liderança, que o Estado deveria agir em situações como essa? Qual é a sua opinião sobre isso? Olha, Gilson, mesmo sendo um assunto delicado, que a gente sabe, vou ser bem sincero para você, como eu sempre falei para todos os moradores, olha, pessoal, eu posso entrar e vou defender, porque eu acho que um líder, quando ele se propõe a defender, ele não tem que estar escolhendo assuntos, não. Porém, a gente sabe que terra mata em qualquer lugar desse país. Aqui não tem nenhum menino, né? Não tem nenhum menino, nenhum bobo para relação a isso. Mas eu nunca me omiti, viu, Júlio? Eu sei que as regiões mais afetadas são as partes das ruas de baixo, né? Eu sei que, ultimamente, uma vez eu fiz um vídeo, não sei se você viu, junto com as pessoas, e falei mesmo que existia milicianos envolvidos, existia facções envolvidas. E não volto à palavra do que eu falei, não. Realmente, Gilson, quando se avança, a cidade cresce, também acontecem suas mazelas. Com certeza. E você sabe que a 26 de setembro, por ter 30 anos, uma cidade muito grande, né, também acontece fatos, por exemplo, chácaras vazias, informações que tem de pessoas que eram dono de lote, que às vezes até faleceu e a família não sabia que tinha um lote. Então, há essas questões lá dentro que alguns grupos se aproveitam disso para poder trazer esse prejuízo. E com o advento aí da regularização, aí é que se intensifica mais isso, porque a pessoa enxerga, peraí, porque a gente sabe, Gilson, que dentro do 26 de setembro você não pode lutar pelo direito de propriedade. Não existe. Não existe o direito de propriedade ainda dentro do 26 de setembro. Então, o que torna mais forte? A posse. Com certeza. A posse, com certeza, vai ditar se você vai ter o direito ali pelaquele lote ou não. Então, se aproveitando dessas informações, muitos grupos intensificaram isso. Lá em cima, eu costumo dizer para vocês, as ruas de cima, até por eu morar na rua de cima, a gente faz algumas campanhas, mesmo que for de boca a boca, falando, não vamos aceitar invasões aqui. Eu acho que as ruas de baixo tinham que ter isso também. Isso já combate muito, né? Porque é o seguinte, eu já fui também conversar com grupos que estavam isso, e eu percebi que tinha vizinhos e tinha pessoas de lá de baixo ligados a isso.
e que inclusive espalharam narrativas até contra mim também. E aí eu pensei, falei, rapaz, quer saber? Vou ficar botando minha vida em risco, eu tenho responsabilidade com a minha família também. Se os próprios que estão na região não entendem que apoiando esse tipo de situação, você está prejudicando toda aquela região, eu vou ficar simplesmente botando minha vida em risco por causa disso? Então, das últimas vezes que teve, eu vi muito, Miguel, ajuda aqui e tal, isso aqui. Eu ajudo, se forem todos comigo também. Mesma coisa que aconteceu na energia. Eu sozinho não sou nada. Eu tenho uma frase comigo que eu digo, se erramos ou acertamos, o importante é que fizemos todos juntos. Então, ao me deparar com aquela situação ali, lá em cima, eu tinha um boca a boca, eu falava, gente, você lutou tanto, porque nós sempre foi chamado de invasor, só que a gente sabe que ninguém ali invadiu ali, nós compramos, suamos para estar ali também. Falava, cara, você vai aceitar um cara que simplesmente chegou do lote aqui do lado, vai invadir e vai querer os mesmos direitos que você? Daqui a pouco ele quer o seu, né? Daqui a pouco ele quer o meu. Então lá em cima isso controlou muito. Lá embaixo não, foi deixando, e hoje está isso. Eu já recebi ameaças, notificação e tudo, e o que eu gosto de dizer é o seguinte, eu respeito todas as instituições, respeito os líderes políticos, respeito os líderes religiosos e respeito também os grupos que se dizem aí organizados também. Né? Então, nessa parte, o que eu tenho a dizer aos moradores é que não concorde com isso. E tenho certeza que o Estado está de olho aberto para isso, até porque na Chácara 102, que eu participo lá, eu parabenizo, fiz um vídeo aí até que viralizou, parabenizei a parte do governo que foi firme mesmo e retirou mesmo aquele pessoal que a gente via que o intuito ali era outro. Porque esse pessoal que vai nesse conselho, eu vou te falar, Gilson, não está indo pela moradia. Não é a mesma luta que nós tínhamos. Ali, às vezes, é um grupo que se organiza em promessa de algum benefício, que depois que conquista o lugar, não fica um daqueles que lutaram ali. Né? Ali é interesse próprio de grandes, de poderosos aí, posso dizer assim. É isso que eu ia dizer, tem realmente pessoas influentes ou pessoas que têm grana que tá vendo que aquilo lá financeiramente vai ser muito valioso, né? Tá vendo que aquilo ali nós lutamos e realmente conseguimos o nosso sonho, que era lutar pela regularização. Tá acontecendo? Tá acontecendo, é real. Então se aproveita de subterfúgios como esse financeiro para poder aí causar esse caos que não traz nada de benefício. Pelo contrário, pode até atrapalhar o processo de regularização dentro da cidade, se isso escalonar, é claro. Isso é verdade. Tem um item que você falou aí que eu estava refletindo aqui, Miguel, que é essa questão das mazelas, quando a cidade está começando, questão de criminalidade, até que a gente não ouve muito falar, não que não aconteça, tudo quanto é lugar aconteça, mas a gente não ouve, não tem muita notícia de muita criminalidade dentro da 26. Né? O pessoal é um tanto quanto organizado que eu acho que inibe, evita, limita, diminui ou dificulta mesmo ações de criminosos, né? Gilson, você sabe que quem é uma liderança tem que agir com muito cuidado. A própria palavra de Deus fala, quem preside com cuidado. Aquela ponte que existe hoje, o primeiro a iniciar ali, quase respondi por causa disso. A ponte estrutural 26? A ponte estrutural 26. Uhum. Eu lembro uma época que o Zé Edmar, né, ex-deputado Zé Edmar, me procurou e me falou da ideia. Miguel, vamos manilhar isso aqui, fazer uma ponte e tal. Eu falei, Zé, o progresso da cidade ninguém segura. Mas hoje, essa ponte aqui, ela é inviável. Ué, mas por que, Miguel? Você que é um cara que pensa no progresso, tudo. Eu falei, não, eu penso no progresso. Com certeza o meu olhar é além, mas eu também tenho que me preocupar no imediato. Nós vivemos ao lado de uma cidade que é a estrutural. A estrutural, a gente sabe o histórico de violência que existe dentro da cidade. Infelizmente, é uma realidade. Eu queria que fosse assim? Não, respeito, tenho muitos amigos na estrutural e sabe do que eu estou falando. Mas, nesse momento, a nossa cidade, o 26 de setembro, é uma cidade dormitória, onde as pessoas saem para trabalhar e deixam ali o seu lar. Dentro desse lar tem, no mínimo, um botijão de gás, tem, no mínimo, uma televisão que um cidadão qualquer consegue carregar levando nas costas. Então, se a gente der acesso aqui, já existe um acesso lá pelo outro lado, sim, porém é mais difícil. É dificultar. O bandido, eu tenho para mim que ele é como a água. Quando você joga água, ela não vai descendo. Se ela tem uma barreirinha que ela vira para cá, procura a facilidade. Verdade. Então eu cheguei para o Zé e falei, Zé, nesse momento aqui, eu não sou de acordo com essa ponte aqui.
porque vai facilitar e muito. Né? A ponte, já vocês sabem ali, é um caminho muito, muito rápido, que depois eu também fui o primeiro, depois que o Zé botou lá as manilhas e tudo, eu fui o primeiro a fazer o vídeo, inclusive fui chamado na Dema, porque eu falei a frase, o progresso ninguém segura. E realmente, hoje a ponte lá é uma realidade, né? Dali para frente, quero parabenizar aqui o Alceu, que é o administrador da estrutural, que está trazendo uma infraestrutura realmente para aquela ponte ali. Ele cuida de lá, né? A gente percebe que ele é tem a cuidado área bem dele. com Aqui, porque ali é o seguinte, tem não é o rio, né? Mas uma hidrosfera ali, que do lado de lá é estrutural e do lado de cá é a 26 de setembro. Então, a do lado de lá é responsabilidade dele, ele tem cuidado com bastante vontade. E profissionalismo lá, que ele é um grande profissional também no que faz. Então, essa questão da segurança, ela é muito importante para o 26 de setembro. E eu aproveito aqui o espaço para falar para as pessoas. Como eu disse, uma cidade, quando ela vai crescendo, as mazelas aumentam. E a falta de segurança, né, eu digo para você, quando a gente luta pela energia, a gente está lutando pela segurança. Claro. Indiretamente, um porte de energia iluminando ali, a pessoa chegando de casa, traz uma segurança maior. Com certeza. Inibe a ação do outro. Inibe a ação. E aí eu quero deixar esse recado para o pessoal também registrar. A gente tem poucos mesmo, mas eu não sei se você sabe, semana passada morreu um cara lá que levou uma facada num bar. Não sei se chegou até você. Não. Mas talvez você não saiba por quê. Não chegou na imprensa e também dificilmente se registra o BO, que é muito importante, porque a gente tem que estar nas margens para saber, para ter essa segurança também, que eu acho que é assim que a polícia trabalha, através dos seus dados, das suas margens. Tem estatísticas, estatística, né? Para poder estar colocando ali, né? Porque a gente já esperava que tivesse pelo menos um posto de polícia dentro do 26 de setembro, porque indiferente de você ter regularização ou não, a segurança é um direito. Perfeito. É um direito. Então, o que está faltando... Não pode ignorar que a 26 existe. Não pode ignorar que os cidadãos estão ali e que necessitam da segurança. Não estou dizendo aqui que a polícia, nem a civil, nem a militar, tem virado as costas, não. Mas estou falando aqui para os moradores que é importante fazer o registro dos BO para que eles possam, através da sua organização, separar ali também uma atenção especial para o 26 de setembro. Na realidade, a 26 de setembro é um espaço bem consolidado, né? Já grande, e eu não estou me recordando de nenhuma estrutura do Estado lá, né? Escola, nada, não tem nada do Estado ainda, né? É uma coisa que eu sempre falo. Eu concorri da vez passada, perdi a eleição, mas quem ganhou para representar quem goste ou quem não goste. Perfeito. Então, eu sou enfático em dizer, se você falar assim, amiga, mas você está exagerando, a 26 evoluiu, tal. Não, evoluiu com relação à moradia, aos moradores. Que foi construída pelo morador, né? E não pense que as máquinas que estão lá hoje, que não atendem, que eu tenho diversas denúncias de máquina paradas dentro do 26 de setembro, e denúncias através fotográfica, vídeo, entendeu? Não pense que isso aí é um favor que estão fazendo. Não, gente, nós somos quase 50 mil pessoas. Nenhum governo em sã consciência iria também deixar abandonado, porque tem uma narrativa, Gilson. Mas os governos anteriores não fizeram. Gente, mas teve época ali que nós não era 10 mil pessoas e o intuito da terra não era para moradia. É verdade. Entendeu? E aí eu até falo, o PEDOT que foi aprovado aí, com Marine, né, não dando aí oportunidade às pessoas do social também que ainda convivem dentro daquela cidade, eu acredito que foi um interesse também de dizer, não conseguimos tirar na força, mas vamos tirar por outro caminho. Porque é isso que acontece. Vamos fazer pagar, né? Se a gente não... a questão de fazer pagar, ela nem é tanto o cerne da questão, porque todos ali querem pagar e sabem que vão pagar. Mas, por exemplo, se existe mecanismo, se existe lei que diz que até 5 salários mínimos, que uma quantidade do tamanho do lote X te dá o direito à escritura, né? E também te dá o direito de pagar com o valor de terra nua, por que nós vamos ter que exercer as partes mais altas? Eu não entendo isso. Então, isso para mim só significa que o representante está representando a vontade do governo e não a vontade real do povo. Faz sentido.
Mas, Miguel, nós falamos aí sobre a desafetação e na hora você falou, opa, dá oportunidade de falar sobre isso, até porque a desafetação ali também foi uma conquista, né? Eu participei muito desse momento lá, porque toda a questão que a gente vivia lá em condomínio formando era, opa, mas espera aí, vocês estão em área irregular, vocês estão em área de floresta, o que é mais importante? O meio ambiente? Aí eu falo, pô, o ser humano não é o meio ambiente, né? Faz parte, o ser humano né? não faz parte do ambiente, como é que é isso, né? Mas essa não é uma discussão para o momento, mas Sim. sobre essa questão da desafetação em si, como é que você entende, ou o que você entende de fato que foi, por que foi tão importante para 26? Olha, eu até agradeço essa pergunta, de coração mesmo, porque a desafetação foi uma coisa que, quando nós iniciamos, né, contar para vocês que a 26 de setembro são os assentados que vieram da Fazenda Sarandi no ano de 1996. E no dia de 26 de setembro. Né? E o que acontece? 2 anos depois, o então presidente Fernando Henrique cria uma lei federal que é a Lei da Floresta Nacional. E o que diz essa lei? Que do azimuth tal ao azimuth tal, do azimuth inicial aqui da floresta ao azimuth tal, não pode ter uma cidade daquela. Isso não é só para o Brasil, não, é para várias outras situações, salvo, né, o pessoal indígena aí que realmente faz parte da floresta. Pode ter uma cidade até dentro da floresta, se for nesses quesitos. Então, o que acontece? Naquele momento, a gente enxergou, através da Flávia Arruda, que era secretária direta do então presidente à época Bolsonaro, e por ser moradora de Taguatinga e conhecer a história daquela cidade que sofria tanto com esse dizer que não podia se fazer nada porque era afetado, então a gente buscou ela para poder criar uma lei, né, onde a gente pudesse, de forma compensatória, compensar aquele local que a gente estava. Porque ali tinha órgãos que tomavam conta, como o ICMBio. Só que o ICMBio já estava perdendo a sua razão ali em cima, porque não tinha mais o que preservar, né? Não tinha mais como voltar atrás. A cidade do 26 de setembro, infelizmente, desde 2026 a 2022, que foi a época da desafetação, já era uma cidade, como que eu posso dizer, consolidada. Né? Não tem como você tirar o povo de lá e colocar em outro local. Não tinha um espaço ali, é o espaço mesmo de uma cidade. Então, lutamos por aquilo ali, mesmo passamos em todas as comissões, mesmo as pessoas dizendo para a gente que era inconstitucional, que ia cair, que não dava certo. Me lembra até um fato uma vez com o pastor Daniel, ele foi bastante educado comigo, falou, Miguel, você sabe que isso ali não vai dar certo, isso ali é inconstitucional, tal, isso e aquilo. Eu falei, olha, o senhor é pastor, o senhor sabe que tudo na vida a gente tem que ter fé. Essa ali é a fé da minha luta. Se estão me dizendo que é aquilo ali que vai mudar a realidade, eu tenho fé que é aquilo ali que vai mudar. E realmente, depois conseguimos desafetar todos os trâmites. Quero agradecer ao senador Isalci, que na época foi o relator, e deu um relatório favorável, né, para a condição que nós vivíamos ali. Quero agradecer aqui também, porque a gente não para se aprovar um projeto, a gente não consegue só com os votos da base aliada. A oposição tem que entender também a clareza do trabalho, tem que entender que realmente, então a Érica Cocai foi muito importante na aprovação daquele projeto. E assim fizemos, aprovamos a desafetação, desafetamos ali, você acompanhou, como você falou, grande parte, mas logo em seguida o Partido Verde pediu um ADIM, né, da 26 de setembro, dizendo que era inconstitucional, tal. Aquilo ali foi um balde de água fria, porque eu confesso para você que andei também em vários parlamentares pedindo ajuda, investimento para 26 de setembro, e alguns diziam, Miguel, ali está igual você investir na casa do sogro, no fundo da casa da sogra, que aí você constrói tudo, mas se não der certo, aí você tem que sair com mala e o que você investiu ficou lá. Então eu entendi muito desse processo, entendi que realmente era muito melindroso para alguns parlamentares, correndo o risco de responder aí por improbidade futuramente. Mas certo é que veio, né, o PEDOT. E aí, quando veio o PEDOT, aí
a matéria lá da ADIM perde o objeto da ação porque só tinha mandado, mas não estava julgado. E você sabe, com esse tanto de coisa que está tramitando aí, eu tinha fé que eles não iam lá na gaveta pegar o processo da 26 para poder andar. Então, graças a Deus, chegou a desafetação, que perdeu o objeto da matéria da ADIM, então caiu por terra. A lei da desafetação ainda estava vigente e por isso nós tivemos a chance de entrar no PEDOT como terra para ser regularizada, que eu também confesso para você que eu vi muitos e outras cidades que estão do mesma forma que a gente também chorando, lamentando por não ter entrado nesse PEDOT. Você sabe que o PEDOT é votado de 10 anos, esse estava atrasado, já estava sendo 12 anos. Então, fico mais de 12, né? Mais de 12, de 2009. Né? Isso, então, ó, se foi de 2009, então já está 17 anos. Então, ó, é uma alegria saber que lá atrás a desafetação foi o que calçou nós de estarmos aí agora no PEDOT. Mas como falei, o PEDOT não é só para 26. Então, se não tiver um representante lutando, trazendo recurso, dando atenção, não tem uma vontade política para dentro da cidade, fica também parado, nada acontece. Essa que é a maior verdade. Mas, Miguel, todo mundo sabe que chegar no que a 26 chegou, e olha que ela tem muito a progredir ainda, Sim. Não é um caminho fácil, é muita luta. Não. Primeira fala que você teve aqui falando lá do mercado é que eu inaugurei o mercado, no dia seguinte uma derrubada. Tiveram muitas na 26. Sim, muitas. Muitas. Pesadas, históricas. Né? E vamos ser bem sinceros, a maioria das pessoas que são afetadas por isso são aquelas pessoas que não têm condições de construir aquilo, né? Que é uma vida de trabalho para construir e vem em minutos, segundo, poucas horas, tudo aquilo destruído, um patrimônio de vida destruído em pouco tempo. E lá tiveram diversas lutas, desafetação, aí nós chegamos no PEDOT, que é mais uma vitória, mas Sim. ainda não é o ápice, né? Porque o ápice é a cidade estruturada, é cada uma com a sua tranquilidade de morar, de construir, de expandir, de ter lá o Estado efetivamente com hospital, com escola, com segurança pública. O que você diria, ou até antes do que você diria, que a pergunta seria o que você diria, o que pode acontecer nos próximos momentos. Mas antes vamos falar do PEDOT. Como é que foi essa luta do PEDOT? Teve a desafetação, agora vamos brigar com a Câmara para mudar esse PEDOT aí, que foi uma luta, né? Essa atração de diversas audiências públicas, diversos encontros, diversas conversas. Mas como é que foi essa luta de incluir a 26? É verdade. Mais uma vez, parabéns. As perguntas suas aí estão sendo excelentes e esclarecedoras para quem for assistir o podcast aí. Eu recomendo porque vai esclarecer muita dúvida, porque a cidade de 26 de setembro chegou muita gente nova nos últimos... Então não tem ideia do que foi... Não tem um histórico, né? Não sabe o que nós passamos para estar ali. Realmente, o PEDOT, Gilson, não é de agora. Essas últimas reuniões que tiveram aí, para quem não sabe, isso aí foi uma exigência do Ministério Público que tivesse mais clareza e botasse mais reuniões, participações. Inclusive foi chamado... A reunião do PEDOT não era dessa forma que acontecia há anos atrás, não. Quem me colocou para poder ir fazer as primeiras reuniões do PEDOT, acredito, lá em 2000 para 2020 para 2021, foi o finado Roy. Não sei se você já ouviu falar, Ele é daquela área ali do Copperville, ele que fez aquela área ali dele. Ele era o dono da Magna Móveis, que era que tinha o direito de usar aquela área ali para plantação de pinos e eucaliptos. Ali o Copperville foi uma área dele, ele que fez ali o Copperville, cedeu área para a igreja ali e tudo. Então ele é um cara bem relacionado nisso. Então o Roy nos chamou naquela época. O Roy é muito conhecido, foi uma liderança que ajudou também Vicente Pires. E naquela época ali nós fazíamos os mapas e era orientado pelo pessoal mesmo que estava à frente, no caso o CEDU, né, estava à frente da construção do PEDOT. E você sabe, naquela época nós não tínhamos ainda nem desafetado, então era tudo com muita delicadeza, os mapas eram abertos para a gente, nós como liderança, falava, essa área aqui a gente tem, e eu confesso para você, aquela área mais embaixo lá, não era tão adensada. E não tinha como você lutar por uma área que não tinha a quantidade de gente em 2020, por exemplo, 2021. Hoje a realidade é 6 anos depois, 2026, a realidade ali é totalmente diferente. Mas quando nós iniciamos lá atrás,
Aquela parte que a 26 de setembro ficou todinha, a única diferença que eu achei que foi desculpa a palavra, uma sacanagem mesmo, usar o povo para dizer que incluía o outro, mas botar camisa dizendo Arine, aí, meu irmão, é usar o povo para induzir uma coisa que não tinha nada a ver. E aí, no final, você vê, saiu, mas aquela parte daquela faixa de baixo ficou de fora do mesmo jeito, como a parte aqui ficou até no mapa uma partezinha roxa, dizendo que é área de transição. Pode haver uma possibilidade de se mudar? Pode. Eu já morei em Vicente Pires, onde minha primeira casa não podia botar energia nem nada, porque do meio do condomínio para frente era uma coisa, do meio do condomínio era para trás. E depois se mudou. Não estou aqui jogando um balde de água fria. Pelo contrário, a luta continua, né? A luta continua. E da minha parte, conte comigo que eu vou lutar, até porque eu entendo daquilo ali. Agora, eu enxerguei, né? Eu lembro que quando estava sendo chamada às reuniões, eu quis passar para as pessoas, só que aí você sabe, tem aquelas pessoas que não sabem mesmo da história, fica, não, Miguel tá contra isso aqui. Não sou contra isso aí. Eu sou contra a forma que vocês estão sendo usados. Não se resolve a vida de famílias, ô Gilson, como se resolve time de futebol, botando camisa, torcida, isso e aquilo, para encher auditório, para encher o ego de deputados, não. Não é assim que as coisas são resolvidas. As coisas são mais sérias. O que é falado e não é escrito, meu irmão, não é documentado, para mim não vale de nada. Eu sou um cara... se perdem, né? Lógico, eu sou um cara que eu tô há 17 anos na luta. Se você ver o que pessoas já falaram na minha cara, fica tranquilo, eu vou resolver isso aí para você. Mas não estava escrito, eu não pude cobrar depois. Entendeu? Então, a questão é mais séria. E o PEDOT veio através dessa forma. E se você pode olhar nos registros lá, a associação que pediu a entrada do PEDOT foi a Amoves, porque nós acompanhávamos isso de perto lá atrás. Cansei de eu e Val Leandro chamar, pessoal, vocês podem acompanhar nós no PEDOT. O pessoal nem ligava, nem sabia, não queria nem saber o que era PEDOT. Assim, por exemplo, hoje ninguém sabe o que é LUOS, entendeu? Mas é uma coisa que nós vamos ter que... Vai ter que enfrentar. Vai ter que enfrentar um passo agora, né? Futuramente, entendeu? E da mesma forma era o PEDOT. Quando se usaram dessa forma, quando a ADIM mesmo foi anunciada e podia cair a desafetação, aí começou a se falar mais do PEDOT, porque o PEDOT realmente era uma coisa que salvaria a regularização se a ADIM tivesse andado, né? Então, é isso. A importância do PEDOT ela é muito grande. Agora, vai ter a LUOS, né, os REUB, né, também são outras leis aí que nós vamos ter que seguir para dentro do 26 de setembro, porque você imagina, vou dar um exemplo, aquele lá do prédio que nós ajudamos lá, as casas ao redor. Eu concordo. Você fazer um prédio numa cidade, né, que ainda não foi decidido o projeto urbanístico, aí você imagina, se todo mundo botar prédio ali de 12 andares, meu irmão, nós só tem uma saída. Para 001, tem essa da ponte lá, mas não aguenta de forma nenhuma. Se todo mundo resolvesse sair por ali, não dava certo. Até que você falou, é Manilha, né? Manilha que tá essa ali. carga, né? Isso, então são coisas que a gente tem que estar dentro mesmo. A gente quer que a 26 de setembro cresça organizada. Eu tenho o sonho de ainda ajudar a organizar e prosperar aquela cidade, como eu tive lá no começo e ajudei a construir, a ficar, nossas casas ficar, que eu sou da época que queria era tirar nossas casas. Eu agora tenho o sonho de ajudar a organização de dentro daquela cidade. A estruturar de forma que seja mais fácil de habitar, né? Sim, com certeza. E para isso, nós vamos sim ter que seguir várias leis, porque, como eu falei para você concorda que prédios de mais de 4 andares não cabem dentro da cidade. Não tem esse deságue mesmo. Senão, de manhã, quando a gente for trabalhar, o engarrafamento vai ser da cidade, né? Já não consegue. Você sair de manhã ali, um simples quebra-mola que está na frente do Copperville, que eu já estudei, já conversei com o pessoal do DR. Se botar um sinal é pior. Mas você vê, um simples quebra-mola já causa um engarrafamento no perímetro urbano da 26 de setembro. Então, são coisas que vai ter que ser estudada. Aquela divisão que foi colocada na 26 de setembro, que alguns comemoram como um feito muito grande. Gilson, você imagina, por exemplo, você vem de Braslândia, aí você quer entrar na 097 para ir lá dos condomínios de você lá embaixo. Cara, você tem que ir lá na frente do Copperville, dar uma volta para voltar
e entrar dentro da coisa. Aí, ao contrário, mesmo. o cara que saiu aqui, ele tem que dar uma volta lá na coisa para poder ir aqui do lado. Estão fazendo uma paralela, bacana, vai ajudar. Mas já tem que fazer uma paralela pensando em todos esses tipos de coisa. Isso é verdade. Entendeu? Tá bem Então, distante. é cuidar da cidade, mas com um olhar futurístico, né, de crescimento, de evolução, mas também pensar no imediato da cidade. Mais uma pergunta polêmica, Miguel. Você acha que isso é falta de pensar, falta de estratégia ou é estilo, cara, esse pessoal tá aí, faz de qualquer jeito? São as duas coisas, porque a gente está cansado de ouvir frases, inclusive de quadros importantes do governo, de dizer, vocês sabiam onde estava, vocês comprou sabendo que era desse jeito aí. Uma outra questão é o seguinte, em vez de colocar cabides de emprego políticos, é colocar pessoas técnicas que entendam de verdade. Eu enxergo dessa forma. É verdade. Poderia resolver muita coisa. Né? Com certeza. Você falou do Valleandro aí, tem um tempo que eu não vejo o Valleandro, tá sumido. De vez em quando a gente ainda se encontrava por aí, nunca mais encontrei Valleandro. Valleandro tá na Espanha, né? Você então sabe que... Isso. O cara virou internacional. Porque você sabe que nós enfrentamos essa campanha e o Valleandro foi um cara que abraçou mesmo de verdade minha campanha. E você sabe que as portas se fecharam de alguma forma porque seus adversários ganharam, né? Então, o que acontece? E diante de adversários que não enxergam você como alguém que possa colaborar de alguma forma... enxergam como adversário, né? Enxergam como uma ameaça, que talvez até como adversário, porque quando você tem um adversário que não é inimigo, você consegue enxergar alguma coisa boa. Agora, quando você enxerga como uma ameaça, você pode fazer tudo que é de bom, que não vai ter essa coisa. Então, eu entendo o lado dele, é um pai de família, tem mãe, tem irmãos na 26 de setembro. Foi tentar algo que nesse momento difícil pudesse ajudar. E eu falei, meu irmão, vá com Deus, eu não vou com você, porque eu tenho família, tenho raiz aqui dentro e tenho uma responsabilidade também dentro da cidade. Mas eu não recrimino ele de forma nenhuma, porque você sabe, a pessoa está num país estrangeiro, lutando, batalhando pelo pão de cada dia. Hoje em dia, no mundo aí, a perseguição ao estrangeiro é muito grande. Então, eu só Nesse tenho... momento, então, tá pior ainda. Eu só tenho a parabenizar ele e pedir que Deus abençoe ele, porque ele é um guerreiro, lutador, entendeu? E que faz muita falta aqui do meu lado. Se ele tiver a chance de voltar, ou se eu tiver a chance de um dia de trazer ele de volta para perto de mim, você pode ter certeza que eu farei. Quem sabe, né? Mas, Miguel, meu amigo, qual é o próximo passo para 26 agora? De tantas lutas, qual é a próxima luta que você fala, cara, essa é a prioritária? Olha, o caminho é esse. A prioridade hoje, que não seja eu, porque eu não sou o único candidato dentro da cidade, é que nós possamos eleger um representante dentro da cidade. Só quem mora dentro do 26 de setembro, que dorme a sua cabeça num travesseiro, sabe o que é seus filhos ir para a escola em época de chuva, né? Aqueles que moram ali no meio da rua, você imagine, as nossas ruas têm 3 quilômetros. Então você imagine uma criança na época do frio, da chuva, andar 3 quilômetros para ir para a ponta, né? Algumas ruas os ônibus não passam dentro os ônibus escolares não passam dentro da rua. Então, eu tenho que ir para a rua de cima, e se for para a rua de cima, algumas ruas não tem a divisão, por exemplo, da 1 para 2, tem que ir para a ponta da rua. Então, você andar 1,5 km no frio, na poeira, né? As dificuldades que tem, a pessoa chega da escola, quer fazer o dever, um trabalho, a energia falta. Então, só quem está dentro, né? Os ônibus das formas, eu já denunciei ônibus com poeira lá e tudo. Então, você vê a forma que as nossas senhoras, né, as pessoas que trabalham, que vêm da faculdade, que pegam ônibus, que necessitam de tudo ali dentro do 26 de setembro, com certeza alguém que é de dentro, né? E tem o detalhe, nós já demos muita oportunidade para quem está do lado de fora. E você mesmo falou, se eu estivesse falando alguma besteira aqui, não, Miguel, você está exagerando, nós temos um aparelho público. Não temos, irmão, nenhum aparelho público dentro da cidade. Então, acho que está na hora dos moradores botar a mão na consciência, mesmo os que estão lá atrás, os que estão agora e os que vão chegar, de pensar nisso. Muitas cidades tiveram sucesso quando se reuniram e abraçaram os de dentro, porque os de fora nós já demos a oportunidade e está mostrado aí que não foi uma boa escolha. Mas, Miguel, eu vou te apertar mais um pouquinho agora. Por favor. Infelizmente, também a população, acredito eu, está muito cansada. Porque normalmente se elege alguém do local, quando ele é eleito, a primeira coisa que ele faz é mudar.
Isso é verdade. Eu conheço casos de candidatos de Ceilândia, que moravam em Ceilândia, que eu estou brigando por Ceilândia. Não vou dar nome aqui, porque não é o caso, né? E não necessariamente casos recentes, mas de pessoas que não tá da cidade, é eleito Moura pro Lago Sul. Isso é verdade. Gilson, com relação a isso, eu vou falar uma coisa para você. Eu, quando eu cheguei na 26 de setembro, existe um ditado que você chega puxando a cachorrinha. A 26 foi diferente. A cachorrinha era que me puxava para lá. Então, ó, eu já devo muito à cidade do 26 de setembro. E não vou mentir para você, não. Hoje eu teria condição já de mudar dentro da cidade. Não por não gostar da cidade, pelo contrário. Você sabe que quando a gente tem família, né, vários aspectos também contam. Com certeza. Eu confesso para você aqui que eu já ouvi de filho meu, né, que pegava ônibus, que perdia coisa, de discutir comigo e falar bem assim, pai, esse sonho aqui é seu, não é meu. Cara, isso é uma dor dentro de você que você nem imagina, entendeu? Ali dentro eu elegi minha esposa conselheira tutelar, a primeira conselheira tutelar realmente que mora dentro da cidade e tem feito um trabalho muito lindo. Então, o que eu posso dizer para você é o seguinte, a minha vida é uma coisa antes da 26 de setembro e depois da 26 de setembro. Ali eu tive, primeiro, o respeito de andar pelas ruas de cabeça erguida, ser respeitado. Como você falou, a gente não agrada todo mundo, mas pelo menos todo mundo que eu ando me trata bem, pede para ir tomar um café em casa, né? Eu até uma vez, no começo, eu falei para minha esposa, ela falava assim, mas o povo te chama para ir almoçar e tudo, você não quer ir. Primeiro que existe uma diferença entre o Miguel, morador, e o Miguel, presidente da Associação Homem Público. E outra que se eu for deixar, eu vou adquirir diabetes, vou adquirir tudo, de tanto que o povo chama para café, para isso e aquilo. O que eu agradeço, viu, pessoal? Daqui a pouco, né? Então, eu agradeço. Mas eu devo muito à cidade do 26 de setembro. E hoje, Gilson, através do celular, a política ela mudou muito. Aquele político que acha que é um mega popstar, porque foi eleito ali e com o dinheiro que ele conseguiu, ele consegue toda a sua eleição, é mentira. Hoje o povo, eu costumo dizer bem assim, o político mentiu tanto pro povo que o povo também aprendeu a mentir pro político. Então, se ele não fizer de verdade, se ele não conviver, se ele não estiver junto, no dia a dia, na realidade, se a pessoa não tiver aquela confiança, porque o que eu sou dentro daquela cidade ali, Deus? Como eu te falei, a cidade é uma cidade dormitório. Porque se você me perguntar bem assim, como é que você conseguiu quase 5 mil votos, Miguel? Você tinha dinheiro para isso? Faltando 3 meses que eu vim para a campanha? Não. Eu sou o cara que se você sai para trabalhar e você ouve, faltou energia na rua tal, se você ouve, o Miguel já está em cima, isso te dá um conforto. Com certeza. Porque ele fala, não, Miguel está em cima, Miguel é sério, ele vai resolver. Entendeu? Minha mulher, minha filha está em casa com criança e essa energia... Mas eu sei que tem alguém cuidando, Mas eu sei que tem alguém cuidando. E eu sei que na hora certa, os moradores vão enxergar isso. Porque você sabe que grande parcela da comunidade não enxerga essa parte de política. Você vai falar de política? Eu, graças a Deus, eu tenho uma facilidade de falar de política dentro do 26 de setembro. Não vou mentir para você, eu tenho um voto na Ceilândia. Não, eu sou o Miguel da 26. E se você me permitir, eu até falo porque eu boto Miguel da 26. Então, quem não gosta de política vai viver a justiça de quem gosta. Com certeza. E quem se organizou e está aí agora, acha justo o que nós estamos vivendo. Então, é preciso se falar de política, sim. Uma cidade que tudo que precisa de uma canetada, precisa de uma autorização. Então, eu sei que no momento certo, os moradores, quando chegar aquele momento, que você sabe que é nos últimos 15, 20 dias que a pessoa, caraca, eu tenho que votar, é um direito, é uma obrigação, peraí, quem eu vou escolher? É os 45 do segundo tempo, né? E eu acredito que quando chegar esse momento, as pessoas vão lembrar, assim, do Miguel da 26 de setembro, toda a luta, não que isso seja uma condicionante, porque não por causa disso eu também não vou deixar de, como perdi da vez passada, continuo atuante da mesma forma dentro do 26 de setembro. Mas eu acredito mais que nunca que está na hora dos moradores ter um representante legítimo, de ter um gabinete com o nome realmente 26 de setembro. Independente se lá seja Miguel da 26 ou fulano da 26, mas tem que ser 26 de setembro, tem que estar firme e forte lá. Você é tão 26 que deixou de ser Francisco Joelho Rodrigues da Silva para se tornar Miguel da 26 de setembro, né? Eu conversando esses dias com o Rogério Morro da Cruz,
ele chegou para mim e falou: Miguel, você acredita que pediram para eu tirar o Morro da Cruz? Eu falei: eu tiro o Rogério, mas o nome Morro da Cruz fica. É a identidade que tem que ter com o povo. É verdade. Sabe por quê, Gilson? É o seguinte, eu sei como funciona aquilo lá. O que é a Câmara dos Deputados hoje? A Câmara do Deputado é uma extensão das organizações institucionais. Então a PM se organiza, bota seu representante lá dentro. A educação se organiza, bota seu representante lá dentro. E é isso que eu estou querendo fazer. Uma minoria organizada desarticula qualquer grande maioria desorganizada. Então por que quando eu botei Miguel da 26, alguns chegaram: Miguel, tira esse nome da 26, senão o povo de fora não vai votar em você. Nós não temos uma urna lá dentro. Todos os votos que eu tive foi espalhado em toda Brasília. Então, o que acontece? Quando a gente chega lá, você tem que saber por que está lutando. Porque eu conheço muitos que quando chega lá, usando, porque muitos fazem assim, ó, pega um pouquinho da 26, um punhado aqui, outro punhado ali e tal. Mas, por exemplo, chega lá, o outro lado do lado vai chegar e falar: rapaz, tu construiu tua vida em cima da legalidade, agora tu vai se queimar, lutando pelos ilegais. Só que tem um detalhe, na hora de pedir voto, o voto não era ilegal não, né? Então eu sei que muitos correm disso. Eu sei porque eu fui coordenador de campanha de outros candidatos, né? Participei do lado de candidato que na hora que eu fui cobrar, o cara chegou para mim e falou: Miguel, tem que pegar leve, que lá é irregular. Que história é essa, irmão? Na hora que você botou para pedir voto de casa em casa, você não falou que o voto era irregular não, né? Então por isso é Miguel da 26, quando eu for no bolo, que eu chamo de orçamento, eu vou buscar recursos para 26 de setembro e ninguém pode falar nada, porque eu fui eleito para ajudar a 26 de setembro, porque nas minhas andanças, as minhas propostas era ser o Miguel da 26. Não se pode nem falar irregular, que mais de 1/3 do Distrito Federal, as residências federais estão em área. O que era irregular, hoje é regular. E a 26 de setembro não é diferente. Realmente, você mandou bem, e que esse recado fique para todos. Hoje não se pode mais falar no 26 de setembro como área irregular. Não sei se você percebeu uma matéria que a Globo fez, não chamou mais de área irregular. Já é a área que está dentro do PEDOT, passível de regularização. Está deixando até de ser colônia agrícola 26 de setembro para se tornar setor habitacional 26 de setembro. Rapaz, já tem algumas pessoas chamando de setor habitacional. Já tem gente querendo mudar até o nome da 26 de setembro. Já está colocando setor habitacional. É o que fizeram com o Vicente Pires, né? É verdade. Mas, Miguel, meu amigo, eu acho que é isso. Foi muito bom conversar com você, né? Assim, a gente não programou nada, a gente não combinou nada. Era para ser um papo descontraído, falar o que a gente realmente pensa. Agradeço mais uma vez por você estar aqui, por ter aceitado o nosso convite. Quero dizer que o espaço está aberto. A gente quer falar aqui do que é melhor para o Distrito Federal. Nós somos uma empresa que administra condomínio, nós não somos uma empresa política. A gente não faz política, mas a gente entende que a política muda os ambientes. Então a gente precisa estar alinhado com a política para mudar os ambientes. Então, muito obrigado pela sua presença. Vou te dar a palavra aí para você falar o que achar que deve. O espaço é seu. Esse espaço hoje é todo seu, então a palavra é sua aí. Eu finalizo agradecendo o espaço. Como você falou, não foi nada combinado, porém, parabéns, excelentes perguntas. Tenho certeza que muitos da comunidade vão ficar bastante esclarecidos, né, de muitas coisas aqui. Sugiro você chamar outros atores também, outros quadros de dentro da cidade, né, e só agradecer mesmo e dizer para o 26 de setembro que esse é um momento importante. Lembrar tudo que nós passamos até chegarmos até aqui, e esse é um ano de decisões e que não negligencie, porque o voto, pessoal, e aí eu vou falar uma coisa bem séria para vocês, o voto, ele não tem preço, o voto, ele tem consequência, e nós precisamos de pessoas que faça realmente, que entregue para 26 de setembro. Eu tenho uma bandeira, minha bandeira não é do social, até porque eu não seria doido de levar uma cidade dessa. Gilson, você sabe que é uma cidade que, em média, paga R$100 mil por um lote, ela não está precisando de cesta básica, ela não está precisando de assistencialismo, ela está precisando de entrega. Claro que se trouxer, nós estamos na crise, nós come. É lógico, entendeu? Não se dispensa. Não se dispensa. Mas nós precisamos de entrega, nós precisamos de infraestrutura e de pessoas capacitadas para que a gente possa mudar a relação, a convivência que nós estamos vivendo hoje dentro do 26 de setembro. Então, fique de finalização essa palavra. O voto, ele não tem preço. O voto, ele tem consequência. Perfeito. Pessoal, muito obrigado. Lembrando que o 3F Cash é um ambiente construído para trazer informação
informação diversas para abrir mentalidades. Então, Miguel, mais uma vez, muito obrigado. Obrigado a cada um de vocês. E nos siga aí no Instagram, se inscreva no 3F Cash, que você é muito bem-vindo aqui. Aquele abraço, até breve.